Aqui, gente, é um gráfico que eu fiz anotando os tempos disso aqui. Aqui eu só peguei para números primos, certo? Eu fiz em dois computadores, certo? Um mais rápido, que é esse com xizinho aqui, bom? E o outro mais lento, que são os maisinhos que estão aqui. Bom? Dá para a gente dizer alguma coisa sobre isso aqui, gente? Claro que dá. Bom, ou seja, os dois têm o tempo crescendo linearmente com o valor do primo que a gente está tentando fatorar. Tá bom? Então, essa é uma afirmativa que é bastante independente de qual computador que eu estou trabalhando. Se for para falar quanto tempo vai demorar, aí depende de qual computador que vai. Mas como que o seu tempo cresce com o valor do primo que você está tentando fatorar, é a mesma coisa para os dois. Ele cresce linearmente, que é o que a gente inferiu também da forma da função. Certo? É aquele loop, ele vai ser executado o número de vezes, que é o valor do primo que a gente está tentando fatorar. Mas a gente gosta de caracterizar a complexidade, a gente não em função do valor de alguma coisa, mas em favor do tamanho da entrada. Tá bom? A nossa entrada aqui é um único número. E qual que é o tamanho de um número, gente? É o número de bits que é necessário para representá-lo. Tá bom? Com n bits, a gente consegue representar números até 2 elevado a n, ou coisa parecida. Então, o que acontece aqui? Bom, gente, a gente procura caracterizar a complexidade através de uma função, qualquer função g de n aqui, tá certo? G de n é o seguinte, ela caracteriza a complexidade de um algoritmo quando o tempo de execução é limitado, ele não é maior do que g de n multiplicado por uma constante arbitrária. Então, a ideia é absorver nessa constante, certo? Diferenças de velocidade de processamento. Bom, e você escreve isso dessa forma aqui. Você fala que t de n, tá certo? O tempo para uma entrada de tamanho n é O de g de n. A gente pronuncia assim. Bom? Então, isso aqui é conhecido como Big O Notation. Nós vamos ver mais exemplos aqui que vão tornar isso mais claro. No nosso caso, então, gente, vamos voltar para essa curva aqui, tá bom? Então, o tempo é linear com relação ao valor do número primo. Bom, como o valor é da ordem de 2 elevado a n, onde n é o número de bits, que é o tamanho da entrada, t de n é o número de bits, isso é O de 2 elevado a n. É da ordem de 2 elevado a n. Então, você repare que essa aqui, ó, é uma curva que cresce muito rapidamente. Aqui tá vendo? Então, as duas curvas aqui também, tá vendo? O mais rápido e o mais lento, tá bom? Mas elas têm o mesmo jeitão. De certa maneira, com função de complexidade, a gente quer pegar o jeitão do comportamento do algoritmo quando a entrada for crescer. Tá bom? E pelo jeitão a gente já consegue falar bastante coisa. Quanto tempo vai demorar exatamente? Eu não sei não, tá bom, gente? Mas olha aqui, gente. Aqui, ó, demorou 100 segundos, tá? Para esse pior caso aqui, tá bom? Com 20 bits. Se eu tiver 1024 bits, gente, quanto tempo que eu vou demorar? Nós já fizemos aquelas continhas de 2 a n, isso aqui pode contar como bilhões de milênios e não sei o que mais, que é o tempo que vai demorar para fatorar por esse algoritmo, tá bom? Ou seja, você consegue sim ter uma boa ideia do que vai ser o comportamento daquele algoritmo quando a sua entrada crescer. Bom, então, crescendo o número de bits, fatorar por esse algoritmo aqui pode ser uma pedreira. Pode ser mesmo impossível, certo? Que é igual aquela questão 2 elevado a n, vocês estão acostumados, gente. Aquele do que eu falei hoje já aqui, né? 2 elevado a 64 já é enorme. 2 elevado a 1024, que é o número de bits que caracteriza uma chave criptográfica por aí, né? É muito grande. E outra pergunta que a gente faz com relação a qualquer algoritmo, você vai e calcula a complexidade, certo? E aí, uma pergunta que você sempre tem que fazer é o seguinte: será que eu consigo um algoritmo melhor? Com uma curva de complexidade melhor? Bom, a gente procura também, gente, algoritmos que têm uma constante, aquela constante que está embutida lá no O de n melhor. Você procura melhorar de qualquer jeito, tá bom? Dobrar a velocidade com que um programa resolve um certo problema é um grande resultado, um resultado de valor econômico grande, tá bom, gente? Mas trocar a curva, trocar o jeitão da curva é um valor muito maior. Certo? Que a partir daí a gente consegue encarar problemas muito maiores.
Bom, e como que você melhora um algoritmo? Pensando, gente, tendo ideias. E as ideias vêm de quê? A gente vem de criatividade, disso, daquilo, e de estudo, de você olhar para um problema, certo? E procurar ver se tem propriedades ali naquele problema que você poderia explorar para obter um algoritmo mais eficiente, tá bom? Na fatoração aqui tem uma melhoria que é bastante simples, tá bom? Bom, aqui, ó, essa tabelinha aqui estão todos os fatores de 12, tá bom? Então, um é fator, qual que é o outro fator dele? Se D é um fator, existe D', certo? Tal que D vezes D' é igual a N. Tá bom? Se um é divisor, você tem o resultado da divisão. Tá bom? Então, o que significa isso? Tá certo? Se ou D é menor do que a raiz de N, tá bom? Ou D' é menor do que a raiz de N. Tá bom? Não tem jeito dos dois serem maiores se a gente quer ter essa igualdade aqui. Tá bom? Se D e D' são maiores que a raiz de N, D vezes D' vai ser maior do que N. Tá bom? Bom, então o que significa isso? Quando você for fatorar um número, você não precisa testar todos os divisores até atingir aquele número. Se você testou todos os divisores até atingir a raiz daquele número, o que significa? E você não encontrou nenhum divisor até ali, você não irá encontrar um divisor depois daquilo ali. Porque se você encontrasse um divisor depois da raiz de N, o que significa? Teria que existir um outro divisor menor do que a raiz de N, para o produto ser igual a N. Tá bom? Então você só precisa testar até a raiz de N. Se você não encontrou até a raiz de N, você não vai encontrar mais. Ok? Você concorda com o raciocínio? Bom, então aqui, ó, nós podemos mudar a nossa função. Tem aqui uma função chamada menor fator 2 de N, que eu dei esse nome aqui, que eu vou usar o seguinte: eu faço limite igual a int, a parte inteira da raiz de N. Bom, aqui, ó, no meu loop, eu vou continuar fazendo P igual a P mais 1. Eu começo com 2, depois eu vou com 3, com 4, com 5, mas eu vou parar quando P superar o limite. For maior do que o limite, tá certo? E o limite é a parte inteira da raiz. Bom, porque se eu não encontrei um divisor até esse limite, eu não vou encontrar mais. Tá bom? Porque se eu encontrar, mesmo repetindo aí no raciocínio, se eu encontrar um divisor maior do que a raiz, é porque existe um divisor menor que a raiz. Eu já testei todos os menores que a raiz. Tá bom, gente? Bom, o que significa isso, gente? Que T de N agora é O de raiz de 2 elevado a N, que é O de 2 elevado a N sobre 2. Bom? Fazer uns experimentos aqui, gente, para vocês verem na prática aqui. Né? V igual a 0, deixa eu parar com esse daqui. Pegar aqui esse fator a 2, tá bom? O fator a 2 é igualzinho, só que eu uso essa menor fator 2, tá bom? E a menor fator 2 é essa aqui que usa esse limite da raiz. Bom, então, deixa eu executar isso daqui, ó. Quer descer aqui? Vocês viram isso aqui, gente? Isso aqui, ele não achou a função, porque a função não estava no diretório que ele considera corrente. Tá? Esse tipo de errinho vive acontecendo. Tá? Por isso, daí você coloca aqui. Então, eu precisava estar no módulo 9 como diretório corrente. O diretório corrente é o que aparece mais em cima aqui. Detalhezinho, gente, que vocês aprendem. Isso aqui é fácil de aprender, porque a gente aprende apanhando. O Scilab não faz a gente aprender isso. Então, agora deixa eu executar isso daqui. Pronto. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui o 6003, que demorava 4 segundos. Tá bom, gente? Começou a demorar 0,031. Tá bom? A melhora é significativa. Tá bom? Vou mostrar mais coisas aqui para vocês. Não é uma melhorinha, tá bom, gente? Não multiplicou por 2, não. Foi muito mais do que isso. Tá? Mostrar os números aqui para vocês verem o efeito da mudança de curva de complexidade.